Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro. A primeira epístola de Pedro. Está lá no último, antes do Apocalipse. Aliás, tudo está antes do Apocalipse, né? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Hoje, eu comentei com quem esteve aqui presente hoje pela manhã, na nossa consagração, que a mensagem hoje seria sobre tapando as brechas. Amém? Então repita assim comigo: tapando as brechas. Amém. Em nome de Jesus, Deus vai falar com você. Amém? A palavra do Senhor fala assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda de redor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Existem outras versões que está assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo a quem possa tragar, a quem possa devorar. Amém? Feche seus olhos e eu quero orar com vocês. Senhor Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, que ela seja de revelação aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que eu possa ser um instrumento usado por Ti nessa noite para, Senhor, anunciar este Evangelho, anunciar, Senhor, essa palavra que será para nossa edificação, para o nosso aprendizado, e que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, sabendo qual é o desejo, a vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, usa-me, Senhor, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos e que nada que não seja da Tua vontade saia da minha boca nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que significa tapar brechas? Quando nós falamos quando eu falei desse tema, tapar brecha, significa eliminar da nossa vida tudo que possa ser servido de forma legal para a ação de Satanás sobre as nossas vidas. Eu quero contar para vocês sobre um fato que aconteceu na minha vida por 2 vezes. Eu morava numa casa aqui na Vila Ed, e essa casa, nos fundos da minha casa, havia uma família que morava lá, uma família de estrangeiros. Na verdade, eram umas 30 pessoas que moravam nessa casa. E eles acumulavam muito lixo naquela casa. E esse lixo começou a gerar ali uma colônia de ratos. Quem já teve rato na sua casa aí? Já, né? E eu vou te falar, quando o rato aparece para a gente, é sinal que tem milhares que estão escondidos. Quando você vê é sinal que tem milhares que estão escondidos. E lá na minha casa virou uma praga de rato, uma praga enorme de rato, que eu via os ratos passando no fio do telefone na frente da minha casa. Eu via eles cruzando a rua, eu via eles subindo o muro. Eu colocava a ratoeira lá, pegava pelo menos 2, 3 por dia, eu pegava rato. E até teve uma situação, não sei se o Gilberto vai lembrar disso,
eu tomava banho e eu sentia um cheiro estranho na água. Eu tomava um banho, eu sentia um cheiro esquisito na água. Lembra, Gilberto? E eu falei, gente, o que é isso? Eu saía do banho fedendo, mais do que eu entrei. Que coisa horrorosa. E aí, eu chamei o Gilberto. Naquela época o D'Angeles morava lá em casa comigo. E os dois subiram lá no alçapão, lá no telhado de casa lá. O que tinha dentro da caixa d'água? Um rato morto. E a palavra do Senhor fala assim: pisareis em serpentes e escorpiões e não serão atingidos. Vocês beberão veneno e não serão contaminados. Gente, eu bebia da água da torneira, daquela água que vinha daquele rato podre e nada aconteceu com a nossa saúde e a nossa família. E aí, eu estou trazendo esse exemplo para vocês, porque eu falei, gente, eu preciso resolver esse problema, porque senão eu vou ter que sair, vai me expulsar de casa esses ratos. E aí eu chamei um pedreiro para identificar aonde esses ratos estavam entrando no telhado. Em casa não tinha ninho de rato, aí eles estavam entrando, eles vinham do vizinho e entravam. E aí ele achou um vão, então ele tapou aquela brecha ali, continuou os ratos entrando, procurou, e aí tinha um buraquinho. Eu falei, não é possível que ele está passando por aí. Era minúsculo o buraco. E um belo dia, eu fiquei de olho naquele buraco. Não é que o filho da mãe estava entrando por ali, passando por ali, uma pequena brecha. Fui lá, tampamos os buracos, tampamos todas as brechas, e aí foi, teoricamente assim, resolveu o problema. Mas só que o problema estava na redondeza, não estava ali na minha casa. Pelo menos no meu telhado, pelo menos na minha casa, não entrou mais rato. Por quê? Porque eu tapei todas as brechas que haviam. Então, quando nós tapamos as brechas nas nossas vidas, e eu dei o exemplo do rato, que o rato é algo que a gente tem pavor, a gente tem medo. Gente, eu fiquei especialista em pegar rato. O rato, ele é um bicho inteligente. Ele primeiro ele manda os mais velhos, eles mandam os mais fracos, os doentes, né, para ver se está tudo tranquilo, para depois vir os demais. Até um vizinho meu da frente falou assim, você tem que dar banana para ele. O Gilberto fala assim, macaco para dar banana? Mas funciona, né? Você quer pegar o rato, põe banana lá para você ver se ele não vai comer. E eu aprendi. Então ele não podia sentir o cheiro da nossa mão, ele não podia estar com a mesma armadilha no local ali por muito tempo, porque ele já sabia que aquilo era uma armadilha, você não ia pegar mais nada, então você tinha que mudar aquilo ali de lugar. E sabe que tudo isso serve para nós fazermos um paralelo com a nossa vida espiritual, para que nós possamos entender que o diabo, os demônios, eles são astutos, assim como os ratos são espertos, assim como os ratos, e se nós dermos um mínimo de brecha, ele vai entrar na nossa vida e vai agir na nossa vida e fazer um banzé em nós, aonde nós não vamos conseguir vencer isso. E eu tive uma outra situação, uma segunda situação, quando eu mudei para Belo Horizonte. Eu fui morar numa casa e lá não era rato, lá era morcego. Rato de asa, eles voavam. Pior ainda. Gente, essa daí eu não consegui vencer. Eu mudei de casa, eu resolvi falar, desisto, eu não vou... Na sala da minha casa tinha um buraco que
passava para o telhado, eles entravam dentro daquele voava dentro da minha sala, né? E era uma coisa horrorosa, terrível. Então, voltando para nossa vida espiritual, voltando para a palavra de Deus, é preciso nós, em nossas vidas, reconhecermos as brechas, aonde elas estão. Aonde nós precisamos tapar esses buracos, aonde nós precisamos tapar essas brechas, que são os pecados que nós precisamos confessá-los a Deus, abandonar esses pecados, tomando posse do perdão do Senhor e recebendo a purificação do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós precisamos entender aonde nós estamos falhando, para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida, para que ele não tenha autoridade sobre nós, para entrar na nossa vida e fazer o que ele quiser. Hoje pela manhã eu falei, nós ouvimos alguns testemunhos aqui, e eu falei que nós, como servos do Senhor, nós como filhos do Rei Altíssimo, a palavra de Deus fala que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real. Então, o diabo, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. O único local que ele tem perto de nós, conforme diz a palavra do Senhor, é debaixo dos nossos pés. Esse é o único local que nós damos para Satanás ficar. Mas, se você tiver brechas na sua vida, ele vai entrar. Estou certo ou estou errado? Se Satanás, ele é tão astuto que ele fala assim: deixa eu entrar em você, só a pontinha do nariz. Presta atenção, olha como Satanás é astuto. Só a pontinha do nariz eu quero entrar em você. Só a pontinha? Não vai fazer mal não, né? Só a pontinha? E aí, tá bom, pode vir, só a pontinha, não tem problema. Satanás, ele vai virar de costa, ele vai entrar todinho dentro de você, até a pontinha do nariz dele entrar em você. Você permitiu que entrasse somente a pontinha do nariz. Por isso nós temos que tapar todas as brechas, nós precisamos cercar, porque como nós lemos aqui a palavra do Senhor, que fala que o diabo, ele é como um leão que anda ao nosso derredor, rugindo, bramando ali, procurando a quem possa tragar. E quem ele vai poder tragar? Aquele que der brecha para que ele possa entrar na sua vida. O que a Bíblia diz sobre fechar as brechas? A palavra do Senhor, ela fala assim: não dê brecha para o inimigo. Tire da sua casa toda a podridão. Tire da sua casa toda a pornografia. Sabe aquele grupo do WhatsApp que os amigos lá do futebol, que os amigos do quartel, os amigos da juventude mandam lá pornografia para você? Tire isso da sua vida. Isso tudo são brechas que são colocadas, toda conversa inútil, conversa fútil, conversa que não vai levar a nada. A palavra de Deus nos revela no livro de Efésios, capítulo 4, versos 27 em diante, fala assim, não deis lugar ao diabo. Repita comigo: não deis lugar ao diabo. Olha o que o versículo 28 fala assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para utilidade da edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Com base no texto que nós lemos,
no 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo, bramando a quem possa devorar. Você precisa saber a importância de tapar essas brechas em vossas vidas espirituais, para que evitar que o inimigo tenha acesso para agir nas nossas vidas. Primeiro lugar que nós temos que entender, eu preciso reconhecer as brechas. Eu preciso saber aonde são as brechas. E eu quero nessa noite, meus queridos, incentivar todos vocês a refletirem em suas vidas aonde estão as brechas, em quais áreas das suas vidas podem existir brechas espirituais. Como, por exemplo, maus hábitos, pensamentos negativos, falta de perdão, desobediência aos mandamentos do Senhor, entre outras, muitas outras coisas. O reconhecimento das brechas refere-se à capacidade de nós identificarmos as áreas em nossa vida espiritual aonde nós estamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Essas brechas podem ser ali suas fraquezas pessoais, os maus hábitos, como eu falei, falta de comunhão com Deus, falta de conhecimento da palavra do Senhor, falta de vigilância espiritual. Ao reconhecermos essas brechas, nós estamos conscientes de onde nós estamos mais propensos a sermos tentados e desviados do caminho. Meus irmãos, eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um ser humano. Não sou um robô, eu sou um humano, e a gente como ser humano, a gente falha, a gente erra, mas nós diariamente temos que lutar contra isso. O pecado em nossa vida, ele não pode ser por repetição, o pecado tem que acontecer por acidente. Às vezes eu estou no trânsito, e aí acontece alguma situação, você acha que eu não sinto vontade de matar a pessoa? Você acha que eu não sinto vontade de xingar? Mas, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma brecha, estou abrindo uma porta para que o Satanás entre e que eu seja usado por ele. E como é que pode eu, sendo um filho do Senhor, sendo um mensageiro da palavra de Deus, conhecedor da palavra, deixar que essas portas sejam abertas em minha vida? Sejam vigilantes, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. A palavra do Senhor fala assim, no Salmo 23, Senhor, livra-nos do mal. Mas nós temos que ser, além de pedir esse livramento do mal, nós precisamos do quê? Ser vigilantes, atentos. Então, eu preciso reconhecer essas brechas e saber aonde eu estou mais propenso a cair. E aí, neste ponto, que eu sei que eu sou fraco, eu tenho que ser forte. É nesse ponto que, aonde eu sei que Satanás pode me derrubar, é aonde que eu tenho que lutar, vigiar e permanecer firme para que eu não caia nessa tentação. Reconhecer as brechas também nos ajuda a buscar
a Deus em oração, porque nós estaremos constantemente falando com Deus: Senhor, me livra desse mal. Senhor, me livra dessa situação. Nós precisamos buscar aconselhamento e apoio de outras pessoas mais maduras na fé, nos submetermos à liderança e ensinamentos da igreja. Além disso, o reconhecimento das brechas nos lembra da necessidade, isso é importante, constante, de uma autoavaliação e uma autodisciplina espiritual. Vocês estão entendendo? Está difícil? Está dando para entender? Nós precisamos estar dispostos a nos examinar regularmente a nossa vida espiritual, e identificar possíveis brechas e tomar atitudes para fortalecer a nossa comunhão com Deus e resistir ao quê? Aos ataques do inimigo. Fala assim comigo. Levanta a sua mão, fala assim, ó. Resistir ao diabo. E ele, o que vai acontecer? Vocês sabem aí, ó. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu acho que eu posso parar de pregar já, né? Que você já sabe. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tapa as suas brechas. Sabe, isso daí requer, quando nós fazemos uma autoavaliação, requer algumas coisas de nós. Isso requer humildade, isso requer submissão a Deus e disposição, que eu acho que é o mais difícil, disposição a fazer as coisas necessárias, fazer as mudanças necessárias para o crescimento espiritual. Eu acho que a disposição é o mais difícil de estarmos fazendo, porque é como se fosse uma atividade física. Para a gente sair ali da inércia, para começar a fazer uma atividade física, nós precisamos de disposição. A gente precisa dar aquele pontapé inicial, falar, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair daqui, porque eu quero chegar aqui. Então, o reconhecimento de brechas, ele é essencial para manter uma vida espiritual saudável e vigilante. E ao identificar e fortalecer as áreas em que nós podemos ser mais vulneráveis, nós podemos resistir melhor aos ataques do inimigo e crescer em nossa comunhão com Deus. Amém? Gente, o tempo ele é contra nós. Eu não quero me estender muito. Eu detalhei muito para falar sobre esse assunto, sobre tapar brechas. Mas eu quero falar só sobre mais um ponto. Sobre vigilância constante. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Identificar as brechas. Tapou as brechas. Tapou ali os buracos, aonde os ratos podem entrar na sua vida, aonde os morcegos podem entrar, aonde os demônios podem entrar. Tapou. Agora o que nós precisamos ficar atentos? Para ver se não tem mais brecha, que nós precisaremos tapar. Nós precisamos estar vigilantes. Assim como um leão, meus queridos, está ali à espreita, procurando ali o seu inimigo,
procurando ali a sua presa, na verdade, não o inimigo. Assim como o leão, essa semana eu vi um vídeo de um gnu na África, ele estava escondido num matagal dessa altura assim, ele estava lá escondido, e o leão só assim, ó, à espreita, caçando, até que o leão foi por trás do gnu e deu bote, e pegou ele, e derrubou. Não estava atento, foi pego pelo leão. Nós, como servos do Senhor, Deus está falando conosco nessa noite, Deus está falando com cada um de vocês, estejam vigilantes. O diabo, ele não dorme. Satanás, ele quer te derrubar, ele está como um leão buscando a quem possa devorar. Por isso nós precisamos estar atentos, estar alertas e vigilantes em relação às brechas de nossas vidas. E é importante nós estarmos atentos a isso para nossa caminhada espiritual. E existem várias razões pelas quais essa vigilância é essencial. Primeiro, eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, por que é importante estarmos vigilantes? Para a nossa proteção contra ataques espirituais. Sabe, meus queridos, a gente ouve muitas pessoas falarem assim: porque o diabo é sujo, mas você dá brecha. Se você não dá brecha, se você não está vigilante, o diabo não vai ter aonde atingir na sua vida. O inimigo, ele está constantemente procurando oportunidade para tentar nos desviar do caminho de Deus. Essa é a missão de Satanás: desviar você do caminho de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Ao estarmos atentos e vigilantes, automaticamente nós podemos reconhecer os ataques dos inimigos e resistir a esses ataques com mais eficácia. Isso nos protege de cair em pecado, de sermos influenciados pelas mentiras do inimigo. Eu, na época que eu estava servindo o meu período obrigatório, eu servi aqui na Força Aérea, na base aqui na Parque Material Aeronáutico de São Paulo, em Santana, na Brasleme. E quase toda semana a gente tirava 2, 3 dias de guarda ali nas guaritas. Ali tinha mais ou menos 14 postos de segurança. Eu gostava muito de ficar na guarda principal, que é na entrada do quartel. Eu gostava de ficar na cabeceira da pista, que eram postos mais avançados. E uma determinada noite, um grupo de garotos quiseram pular para dentro do quartel. E o soldado que estava na cabeceira da pista estava atento e vigilante, anunciou lá na guarda, e a guarda formou já uma tropa e nós fomos por fora lá para cercar os meninos que estavam bordenando lá. Foi mais ou menos na época em que algumas delegacias foram atacadas em São Paulo, e a gente teve que estar atento, porque aconteceu uma situação naquela época, foi um pouquinho antes disso, das delegacias serem assaltadas. Na minha turma, dentro do quartel, havia um soldado que foi recrutado, que engajou, que entrou, e ele estava roubando fardamento nosso, dos colegas, para passar para o crime organizado, para eles invadirem o quartel. E a gente já tinha essa informação, ele já estava preso. E aí, nessa noite, os moleques tentaram pular dentro do quartel. Mas nós já estávamos preparados, sabendo o que poderia acontecer. Estávamos vigilantes, atentos ali, e foi fácil de represar, foi fácil de barrar que eles fizessem algo maior ali.
Se eles pulassem para dentro do quartel, tomassem ali uma arma, já seria um estrago enorme. E nós não permitimos que isso acontecesse. Então, essa proteção contra ataques espirituais, elas são importantes para que nós possamos ter mais eficácia e resistir mais facilmente contra os ataques de Satanás. É importante também nós entendermos e estarmos vigilantes para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Ao identificar e ao corrigir as brechas em nossa vida espiritual, nós estamos abertos para o quê? Para um crescimento mais profundo e significativo com Deus. Quando nós estamos vigilantes, nós somos capazes de reconhecer áreas em que precisamos de transformação. E aí, o que acontece? Nós buscamos a Deus, nos fortalecemos nessas áreas, e isso nos permite crescer em santidade, maturidade e intimidade com Deus. Quando nós estamos vigilantes, meus queridos, isso também serve de exemplo para os outros. Quando nós estamos alertas e vigilantes, o nosso testemunho, ele é exemplo e se torna mais poderoso. Porque as pessoas estão de olho. Hoje nós ouvimos uma história, um homem debaixo da Bíblia, com a Bíblia debaixo do braço, num ônibus, entrou uma mulher e o homem fez assim, ó, né? E aí todo mundo estava dentro do ônibus e falou: olha lá o crente. Estejam vigilantes. Talvez essa é uma brecha na vida dele, que ele não estava vigilante. E aí ele deixou o diabo entrar e tirar ele da presença de Deus. E ele acabou se tornando um mau exemplo, um mau testemunho naquela situação. Coisa que nós devemos estar atentos, vigiar, para que nós não cometamos o mesmo erro. Amém? Vocês estão entendendo? Ser vigilante em relação às brechas em nossas vidas, meus queridos, nos capacita a ser uma luz, ser um exemplo para o mundo ao nosso redor. Também nos dá mais comunhão com Deus. A vigilância espiritual nos permite que nós possamos manter uma comunhão íntima e constante com Deus. Uma vida mais próxima do nosso Senhor. Quando nós estamos alertas para as brechas em nossas vidas, nós estamos mais dispostos a confessar os nossos pecados, a buscar o perdão e a restauração de Deus em nossas vidas, e isso automaticamente acaba fortalecendo o nosso relacionamento com Ele e nos permite desfrutar de uma comunhão profunda e significativa com o nosso Pai Celestial. Então, para concluir, esteja alerta, esteja vigilante em relação às brechas na sua vida espiritual. Isso é crucial para a proteção da nossa vida espiritual. É crucial para o crescimento pessoal. É crucial para o seu testemunho. É crucial para a sua comunhão com Deus. Nós devemos buscar constantemente orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Ele está aqui dentro. Sabe aquela vozinha? Não faz isso. Sabe aquela voz na consciência que fala assim: você está errado. Volta lá e pede perdão.
Esse é o Espírito Santo de Deus te mostrando o caminho, te mostrando a verdade. Então, nós precisamos estar submissos a esse Espírito, que é o que nos conduz na nossa vida cristã. Nós devemos buscar constantemente essa orientação desse Espírito, estar dispostos, é isso que é o mais importante, estar dispostos a fazer mudanças em nossas vidas. Porque não adianta nada você ouvir a voz do Espírito Santo e deixar correr. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Vocês estão com uma carinha assim. Acho que está pegando pesado, né? Meus irmãos, que essa palavra sirva para vocês de reflexão. Que sirva para que vocês saiam daqui pensando nessa semana sobre a sua vida espiritual. Para que seja uma palavra de transformação de caráter da sua vida. Que seja uma palavra de renovação do entendimento através da sua mente. Se você cometia algo e o Espírito Santo falou para você, é isso, é aquilo outro, nessa noite, que você tome uma atitude perante ao Senhor. Fala, Senhor, a minha vida não será mais como foi de ontem para trás. Hoje eu serei uma nova pessoa diante da tua presença. E assim nós somos transformados. E assim nós somos abençoados. E assim nós somos merecedores da tua glória. Assim nós somos merecedores de estarmos com Ele quando Jesus voltar, morando nas regiões celestiais e eternamente adorando, dizendo que Ele é santo, santo e santo. A vigilância, a vigilância espiritual, ela é um chamado contínuo para todos os cristãos. É uma disciplina que nós devemos cultivar diariamente. É algo que nós precisamos exercitar. É algo que nós precisamos estar atentos. Porque o diabo, ele é sujo. Amém? Não, amém não. O diabo é sujo. Mas Deus, Ele é muito maior em nossas vidas. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele pode te dar abundantemente mais do que você tem hoje. A palavra de Deus fala assim: se você quiser, meus filhos, vocês poderão comer do melhor dessa terra. Então nós temos que acreditar nessa palavra. Nós temos que... Pastor Léo, eu já estou encerrando. Pede para alguém avisar a pastora Joyce lá, para eles subirem. Nós precisamos, através dessa palavra do Senhor aqui, confiar nas promessas de Deus para as nossas vidas. Pare de sofrer. Filhos do Senhor não é para sofrer. Os filhos do Senhor é para ser vitoriosos, para ser mais do que vencedor, para proclamar as boas novas. Por isso nós estamos aqui todo domingo falando da palavra do Senhor, falando das bênçãos de Deus, ministrando essa palavra que ela é viva e verdadeira. Então, que você nessa semana, você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que a sua semana seja uma semana diferente do que foi daqui para trás. Você vai sair daqui, meus queridos,
andando de glória em glória, porque o Senhor está contigo. Você vai sair daqui essa semana, você vai ver, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai parar diante de uma barreira e você vai falar assim: e agora? O que eu faço? E aí Deus, através do Espírito Santo, vai te dar direção. E você vai transpor essa barreira. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso sobre a vida de vocês. De todos vocês. Essa semana será uma semana diferente sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.